Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um podcast do Beer School. Meu nome é Jamal Adalak e quem tem Instagram pra mim já é Beer Influencer. Fala galera, aqui quem fala é Alexandre Bleed do canal Doutor Breja e pra mim, Beer Influencer é uma coisa e mendigo de cerveja é outra completamente diferente. Olá, sommeliers! Aqui quem fala é o Sommelier da Depressão e o meu fogão é 4 vezes sommelier! Boa noite, pessoal. Aqui é o Júnior Botura. Eu sou cervejeiro da Cerveja Voz. O que ou quem te definiu como Beer Influencer? Olá, pessoal. Eu sou Maurício Beltramelli. Eu sou do tempo em que você influenciava as pessoas sem precisar apelar para o sex appeal. Muito bem, cervejeiros. Hoje é dia de treta aqui no podcast do Beer School. Vamos falar sobre Beer Influencers, quem eles são, o que eles fazem. Existem Beer Influencers bons? As fábricas também usam esse recurso? O que eles comem, onde eles vivem. Mas antes disso, vamos para mais uma sessão de e-mail. O e-mail é do Túlio Costa. Túlio Costa é médico radiologista. Começa já chique o negócio. Fala galera, primeiramente gostaria de parabenizar esse projeto e falar do nosso líquido sagrado. Em meio de tantos outros podcasts sobre fofoca, notícias polarizadas, política, simplesmente continuem. Cara, eu nem sabia que existia outro podcast ali no Nerdcast. Tem outro? Você tá bem desatualizadão, hein, meu? Pô, eu tô mesmo. Eu nunca ouvi nenhum outro, cara. Você ouve algum outro? Eu ouço Matando Robôs Gigantes, Beercast, Alotênica. A Alotênica é o podcast sobre podcast, né? Isso, tem Radiofobia. Porra, tem cara. Porra, Jamal, caralho, velho. Vamos sair desse mundinho seu aí, mano. Continuando aqui. Não tenho nenhum curso de sommelier ou de produção de cerveja, mas estou me aventurando no mundo da cerveja caseira / artesanal desde 2015, como degustador, bebum e desde 2018 como paneleiro. E já se foram mais de coffee, isso é tossir? Somente 3 braçagens. Comecei a estudar sobre produção em meados de 2017 quando fiz uma promessa de ficar 1 ano sem beber. E acreditem, consegui cumprir. O cara começa a estudar quando... Não faz sentido isso, faz sentido? Não é a mesma coisa que casar e prometer ficar sem sexo, né? Então o jeito que encontrei pra passar a vontade de beber foi estudar. O cara deve ser bem nerd. Bom, é médico, né? Teve que estudar muito na vida pra entrar no curso. Mas por mais paradoxo que possa parecer, quanto mais eu estudava, mais aprofundava, mais passava a vontade de beber. É verdade esse parágrafo. Se ser cervejeiro caseiro é modinha, espero que essa modinha dure tanto quanto minha vontade de fazer cerveja. Boas brejas pra todos. Grande abraço. O próximo e-mail é da Isabela Costa. Bom dia, Jamal. Fiz uns comentários sobre o podcast 3 sobre... Bom dia, mano. A gente tá lendo esse e-mail 9 horas da noite. Uma coisa que tende a virar moda é algo que está começando a surgir, como quando todo mundo usa, quer dizer que virou moda. Então uma tendência é uma pré-moda. Esses conceitos são usados em todos os mercados, principalmente na indústria de roupas, sapatos e acessórios, a qual vocês podem ver que eu não faço muita parte, né? Gravei 2 vídeos ontem de pijama, a Camila ficou putaça comigo. Quando alguém escreveu um artigo sobre Brut IPA no Brasil, por exemplo, essa pessoa estava ajudando a lançar a tendência no Brasil. O pessoal começou a ler, procurar informações externas, e estamos agora vendo umas pessoas / cervejarias fazendo Brut IPAs. Daqui a pouco, se todo mundo estiver fazendo Brut IPA, vai ser igual a New England IPA. Acho que as coisas não andam tão rápido igual o Jamal disse, mas isso é só minha opinião mesmo. Ô louco, as coisas não andam rápido no meio de cerveja artesanal, cara? Tem estilo nascendo e morrendo anualmente? Cara, é até menos de 1 ano, né, cara? Você vê as coisas nascer e morrer. Às vezes você vê ela morrer antes de nascer e... Cara, anda rápido demais. Sobre a Brut IPA, gostaria de ver algum artigo que fala de Brut precisando desse tanto de lúpulo aí que vocês falaram. Eu também acho que não precisa de tanto lúpulo assim, não. Eu fiz uma e não foi tanta lupulagem extrema, principalmente de amargor, que é baixo. Dry hop eu usei exatamente 4 gramas por litro, que não é nenhum exagero, ficou ótima, só não alcancei a limpidez que eu desejava. A carbonatação poderia ter sido mais alta, porque foi forçada, a próxima eu vou fazer Prime, mas ficou bem sequinha, com gravidade final de 1004, sem usar enzima, porque não acho em escala pequena para caseiro,
E os brew shops que vendem de 500ml a 1 litro. E é muito caro. Você já fez brutipa, Charlão? Não fiz, não tenho nem intenção de fazer. Pra mim é um estilinho sabe, que... né? Cara, pra mim é um estilinho também que, cara, sinceramente, eu não tenho vontade de tomar, nem vontade de tomar, entendeu? Cara, ela discorre aqui sobre Brut, nossa, e discorre um pouco mais, discorre sobre o preço da cerveja, que tá muito mais no hype, e que não gasta tudo isso com as receitas, e discorre um pouquinho mais. Desculpa, eu tive que pular uns 10 parágrafos aqui, senão não terminava. Só pra terminar, ela termina com uma treta. Por favor, não separa a cerveja por gênero. Cara, eu amo Double IPA, amo Barley Wine, amo cervejas belgas, amo Catarina Sour também. Não tem nada a ver falar que cerveja é de mulher. A gente sofre muito por isso, porque cervejas, abre aspas, de mulher, fecha aspas, são sempre leves e suaves, como se fôssemos mais sensíveis e frágeis ao álcool ou ao amargor. Você está vendo mais mulheres tomando sour, é porque todo mundo está tomando mais sour. Cara, eu acho que ela me entendeu errado num nível astronômico aqui. Em nenhum momento a gente falou isso, mas tudo bem. O que eu quis dizer, e eu não lembro agora se eu me expressei muito mal, foi que tem muito machão metido a hipeiro, cara. Você percebe isso? É, isso aí mesmo, cara. O cara fala assim, o negócio é beber IPA, beber cerveja amarga, cerveja forte. Pra ele, IPA é forte. Então, é mais encorpada. É isso. Daí esse público, eles se fecham e não vão pra sour. Isso que eu quis dizer. Nesse comportamento a gente não vê acontecendo nem com parte das maioria das mulheres que eu convivo no meio, nem com quem tá entrando no meio cervejeiro. Esse é um comportamento exclusivo de quem já tá há mais tempo. Eu acho que eu não falei que sour é cerveja de mulher, tenho quase certeza que eu não falei isso, porque eu, particularmente, sou um grande fã de sour. Deu uma enjoada um pouco, né? Já azedou a vida, né? Já azedou a vida já é azeda demais, né, mano? E ela termina falando que falar de sour é uma cerveja ótima pra quem tá começando. Eu concordo plenamente, mas não fala que é cerveja de mulher. Espero que leiam até o final. Até mais, Isabela Costa. Bom, a gente leu até o final, mas só pulou o meio. Ah, cara, não sei não. Eu acho que Catarina Sour, dar uma sour pra uma pessoa que tá começando agora não é uma boa ideia não, hein, cara. A pessoa tá tomando uma Pilsen, de repente você dá uma cerveja ácida pra ela, pô, ela vai cuspir na sua cara, velho. Cara, eu tenho minhas estratégias quando eu vou pra festival, assim, né? Eu sempre me meto a entrar nos estandes das cervejarias para vender cerveja. Eu vou com a ideia que sour, eu sempre pego, falo, não, esse é um tipo diferente de cerveja, ela puxa mais pra um vinho ou pra um espumante, não quer provar? E aí dá certo. Agora chega falando que é cerveja azeda, cara. Você já perdeu o cliente na hora. Na hora. Gustavo Isidoro. Bem legal esse podcast. Concordo em partes com vários pontos colocados. Acho válido as criações desses estilos e a liberdade do cervejeiro para fazer cervejas lotadas de lucro, que custam 40 pila a lata, ou cervejas sabor Cebion. O que é Cebion? Cebion, cara, é uma vitamina C. Esse cara deve ser velho, porque Cebion é antigo, velho. Cebion é uma vitamina C, cara. Ah, porra, é aquele efervescente. Que muitos não gostam, mas só tomam porque tá na moda. Tem cerveja com gosto de Cebion? Cara, tem sim. Cebion é com laranja, né, cara? Ele continua falando, o que eu acho engraçado é que ao mesmo tempo que todos defendem a cerveja artesanal e que a cerveja artesanal tem que crescer no Brasil, e quanto mais público chegando melhor, mas sinceramente acho muito difícil isso atrair um público novo. Acho que ele tá falando das cervejas muito caras lá. Quanto mais latas de 40 paus chegando ao mercado, mais gente nova vai sair correndo assustada e vai acabar continuando nas brejas comerciais já conhecidas da Ambev. Fazer cerveja só pra Beer Geek é legal, mas não vai durar pra sempre. E outra, não é vergonha fazer uma boa Weiss, por exemplo. Existe vida além do lúpulo. No mais, parabéns pelo podcast. Existe vida além do lúpulo? Não. Existe sim, cara. Tem um mundo. Hoje eu falei pra um cara que falou pra mim que ele experimentou a cerveja X, eu não vou falar a marca aqui, e pra ele é a melhor cerveja do mundo. E não tem outra cerveja. Eu falei, velho, pensa fora da caixinha. Você só tomou uma cerveja. Existe muitos estilos aí que você pode estar provando, cara. Eu particularmente gosto bastante de cervejas não lupuladas, começando com as sours, né, que a gente falou agora mesmo. Eu acho que eu já falei isso umas 500 vezes, mas quando eu fui para os Estados Unidos esse ano, a cerveja que mais me deu um boom, assim, sabe quando é uma revelação para sua vida, foi a Pilsner Urquell, cara.
Eu já tinha tomado mesmo? 500 vezes Pilsner... 500 não, mas eu tinha tomado umas 10, 20 vezes Pilsner Urquell aqui no Brasil. Mas lá o cara falou que tinha sido embarrilhado não sei quanto tempo lá na Europa, entrou no navio, no container refrigerado e foi pra lá e tava fresquinha. E cara, puta que pariu. Se bem que vai uma carralhada de sás também naquela cerveja, então ainda tem lucro. Mas não é o foco. Jonas Rodrigo Basso, parabéns pelo podcast. Eu sou de Panelinhas, Cotia, São Paulo, também sou ouvinte de Nerdcast. Então começou mal. Ele é de Panelinhas? Panelinhas. Ele é de Panelinhas é o nome da cidade? Ou não, é Panelinhas de Cotia. Gostaria de dar ideias pros próximos podcasts. O que você acha disso, Charlão? Manda ele tomar no cu. Fala pra ele gravar o podcast dele. Vê aí, avalia o que você acha. Por que cervejeiro caseiro não pode vender a breja e os passos iniciais burocráticos pra abrir uma? Os passos iniciais pra abrir uma cerveja, eles são bem simples, né? Não, pra abrir uma cerveja, pega o abridor e... Pode ser simples ou pode ser igual eu, sabrar. Vai sabrar uma cerveja. Segunda sugestão. Entendimento da composição do valor de uma cerveja artesanal na prateleira do mercado. O cara, ele quer abrir uma cervejaria, obviamente, né? Ele quer consultoria de graça. Pô, mas esse negócio de composição do valor eu não sei, cara. Mas que seria legal se tivesse um contador aí ouvindo agora e fosse especializado e quiser participar de um próximo podcast. Até eu quero saber quanto custa uma cerveja. Eu já vendi cerveja do Beer School Lewis lá, até hoje eu não sei quanto custou aquilo. E a terceira sugestão é equipamentos e insumos. Tipo, é seguro receber fermento e lúpulo via correio? É mito não poder guardar muitos dias o malte moído? Lojas, importadoras, equipamentos, algo extremamente técnico para abraçagens. Tipo, eu gostaria de trocar minha panela que produz 25 litros úteis por equipamento automatizado do mesmo tamanho. Já vi seu vídeo avaliando, mas é um assunto modinha de interesse. Obrigado pelas ajudas e fiz minha parte no Apoia-se. Muito obrigado, e quem quiser apoiar, ajuda muito o canal, mas o e-mail dele continua aqui, deixa eu só terminar. Minha ignorante opinião sobre o caso de publicidade da Skol ou Futuras, eu compararia Skol com Itaipava, Kaiser, e falaria se é boa ou não nesse segmento. Se você deixar isso no canal, ninguém vai descer o pau em você. A mesma coisa se você experimentasse uma Colorado, tipo no segmento de brejas de larga escala, uma de R$12 tá ok. Abraços, Jonas Rodrigo Basso, engenheiro de software. Cara, ele é Basso, mano. Vai pedir consultoria lá pro Alexandre Basso, caralho. Ah, é Basso? Então ele é a parte pobre da família. Dá pra atender algum desses requerimentos aí, Charlão? Cara, eu achei que não. Então tá decretado. Não, dá sim, cara. Dá sim. A gente vai pensar porque ele falou que ele participa do Apoia-se, né? Então, se ele participa do Apoia-se, ele tem voz ativa nessa porra desse podcast. Para começar a falar sobre Beer Influencer, vamos tentar definir o que é essa palavra tão nova e o que ela representa. O que é um influencer? Quando você quer saber o que é uma coisa de verdade, você vai no Urban Dictionary. No Urban Dictionary não tem o que é um Beer Influencer, mas tem o que é um influencer. Ele diz aqui, um influencer é um make-up, que deve ser alguém que faz maquiagem, um cabeleireiro ou um blogger de moda, que é famoso no Instagram e somente no Instagram, ou compra seguidores e likes e ganha produtos de graça das companhias em troca da exposição delas. Essa é a top definition. Procurando outras definições na internet, acabei de ver aqui que tem uma faculdade de influencers. Não sei se é verdade, se é uma fake news, mas na Unibra oferece curso de Beer Influencer. O que é Beer Influencer? De Beer Influencer, não, de influencer. Ninkasi, salva essa comunidade, pelo amor de Deus, Ninkasi. Faculdade de influencer, putz, doeu a bola esquerda aqui, cara. Ó, já comecei discordando totalmente desse Urban Dictionary aí. Que definição bosta, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aí a definição dele fala que o cara que compra likes, ele é um influenciador? Não, eu vou te dar o contexto que o Urban Dictionary é meio zoeiro também, mas é que é na zoeira que se expressa a verdade. É igual quando você quer saber de uma cidade de verdade, você olha onde? No Deciclopédia. Tá, entendi. Bom, deixa eu colocar aqui minha visão de um pouquinho aqui de cervejaria aí pra inflamar essa conversa. Praticamente todo dia pessoas se apresentam e que pedem coisas, vocês é que sabem, mas né, quem tá ouvindo não sabe, eu
Eu venho da área de comunicação, eu sou publicitário, eu sou muito mais publicitário do que cervejeiro mesmo. Eu fico um pouco assustado quando eu recebo e o cara fala: olá, tudo bem? Eu sou fulano de tal, eu tenho o canal tal e eu sou um beer influencer. Isso me assusta um pouco no sentido de... Por isso que, assim, eu comecei falando, né, minha frase, quem te definiu como um beer influencer, assim, como que, sem a pessoa me mostrar números, como que ela se define? E aí tem vários, assim, tem muita gente. Sei lá, elas passam de 1.000 seguidores, elas já se consideram e escrevem lá no perfil, beer influencer. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu queria, assim, colocar uma coisa antes de qualquer análise que a gente possa fazer. Eu sou um empresário. E eu acho que discutir com outro empresário as estratégias comerciais que cada um usa é uma coisa até que é contraproducente. Cada um sabe que vai usar em termos de estratégia comercial para convencer o seu cliente a tomar sua cerveja, no nosso caso, cervejeiro aí. Mas o que eu acho interessante e risível e me borro de dar risada é a quantidade de influencers, né, independente da definição que você dê, que não sabem picas nenhuma de cerveja, sabe? Isso tem acontecido de uma forma tão absurda e de uma forma tão reiterada. Como eu comecei minha participação aqui, eu sou do tempo que influencer não precisava recorrer para o sex appeal, é uma dessas coisas. Ou seja, que se você quisesse influenciar as pessoas, não para tomar uma cerveja específica, mas influenciar com a sua opinião, você tem que estudar sobre aquele assunto. Eu sou desse tempo, eu acho que esse tempo já passou. Eu acho que a definição de um influencer tem esse lado aí que o Jamal falou lá do Urban Dictionary lá. É realmente o cara que usa o Instagram para influenciar as pessoas. Não só o Instagram, cara. O YouTube também. A palavra influencer é uma palavra nova, tá mais ligada ao Instagram realmente. E eu acho que o cara, a partir do momento que ele tem o poder de ou movimentar uma multidão a comprar um objeto, ou aí numa loja, ou aí num comentário de alguma coisa, ele é um influenciador. Então, aí vem a parte do beer influencer, né? Cara, eu acho assim que... Eu não sei se eu tô errado, eu talvez esteja, mas pra mim, sim. Influenciador... Charlão, cala a boca. Pra mim, influencer, a palavra diz, né, cara? Seria uma pessoa que influencia as outras, né? Talvez uma pessoa que influencia... então, por isso que eu tô falando... Mas é uma definição besta, ô Charlão, mas o grande problema é exatamente essa distorção de contexto que existe no mercado atual, né? Eu já tive algumas discussões, inclusive com o Maurício, no Facebook, uma vez que eu expus minha opinião para ele, quando ele falou que tratou beer influencer como se todos os beer influencers fossem mendigos. E a minha alegação para ele está até aqui para comprovar isso que eu falei, quando eu comecei a tomar cerveja e me interessar a estudar mais a cerveja artesanal, né, as pessoas que eu me apoiei para conhecer mais sobre cerveja foi ele mesmo, Maurício Beltramelli, foi Daniel Wolff, do Mestre Cervejeiro, o Falcone, da Falk Beer. Então, são pessoas que escreviam, tinham blogs ou colunas em jornais e revistas que me influenciavam a comprar cervejas, ou me influenciavam a comprar um livro, ou até mesmo conhecer e ter vontade de estudar mais. Então, eu falei, pensando por esse aspecto, eles foram os primeiros beer influencers, e nem por isso eles foram mendigos das cervejas. Eles conquistaram as coisas deles com o trabalho deles. O cara que se intitula beer influencer, ele é um babaca, né? Porque eu acho que a influência que você tem em relação ao público tem que ser uma coisa natural. Se você está se colocando numa posição, já não é natural. Você está forçando uma influência. Isso é errado. Isso já é o que eu falo. As pessoas hoje, elas se chamam de beer influencer para ganhar cerveja de graça. Esse é um mendigo da cerveja, na minha opinião. É o cara que vê gente que realmente influencia, gente que realmente estuda, gente que realmente trabalha e faz um trabalho sério. Ele se apoia, quer surfar na mesma onda, quer pegar aquela marolinha daquela pessoa para tomar cerveja de graça, entendeu? Então, o que eu acho assim, se você levar ao pé da letra, talvez eu esteja errado por fazer isso, Jamal é um beer influencer.
sommelier da depressão é um beer influencer. Por quê? Porque vocês influenciam as pessoas a comprarem produtos, a ter experiências cervejeiras diferentes. E na minha concepção, o Maurício Beltramelli também é um beer influencer. Eu nunca me intitulei, não coloquei no meu cartão, eu sou Alexandre Blide, beer influencer. Eu não coloquei, mas é natural que algumas pessoas me enxerguem como influenciador. E com isso, quando o Maurício ou o Alexandre Paz ou alguma outra pessoa do mercado coloca beer influencer como se todos generalizassem, como se todos beer influencers fossem mendigos de cerveja, acaba que está colocando gente que faz um trabalho sério no mesmo saco de pessoas que estão aí fazendo um trabalho ridículo, que são mendigos das cervejas, e aí o Charlão criou muito bem a expressão, na minha opinião, de fake beer influencer, né? Muito obrigado de qualquer coisa, Bride. Fico muito orgulhoso e eu não sei se eu te parabenizo, eu falo que você se ferrou por ter ouvido o que eu falava naquela época e eu ter influenciado você. Não, beleza. Talvez eu entendi o que você falou, eu acho que eu concordo com você. O que talvez esteja acontecendo é um erro de denominação, e acho que criar denominações para isso seria importantíssimo, porque assim, beer influencer até muito pouco tempo atrás, ou até hoje, você olha para aquele cara que não sabe de nada, que influencia as pessoas só com, como eu falei no começo, sex appeal, só fazendo festinha com a cerveja na mão. O público sabe, as pessoas que fazem esse trabalho, que estudam efetivamente esse trabalho, que se prestam a estudar sobre o tema que estão falando, e essas pessoas que eu estou falando que só fazem festinha com cerveja. Então, enfim, porque realmente, você falou certo, acho que todo mundo que influencia de alguma forma as pessoas a consumirem nossos produtos. Mas nós estamos tentando diferenciar aqui as pessoas que estudam sobre esse produto para falar com propriedade e as pessoas que não estudam nada, fazem festinha e eventualmente influenciam as pessoas a tomar um produto ruim e detonando no mercado, mas isso é uma outra coisa que eu quero falar lá na frente. Mas aí, Maurício, também entra a questão que eu, pelo menos, sempre falei, que a gente precisa que pessoas como cervejeiros e tudo mais usem que seja do sommelier da depressão para dar nome aos bois. Eu acho que é dando nome aos bois que a gente realmente aponta para quem está fazendo cagada no mercado. Eu acho que o problema todo, e até aquilo que eu falei para você aquela vez, que eu tinha me decepcionado com a sua posição, porque eu não gosto de generalizar. Eu acho errado generalizar, porque quando você generaliza sem dar nome aos bois, você pode deixar, pelo menos num público que não é tão especializado, assim, aquele público que não estuda a fundo, ele pode chegar num ponto que ele pode achar que o Jamal é um mendigo da cerveja, que eu sou um mendigo da cerveja, e isso não é verdade. Então tem que dar o nome aos bois, tem que colocar, tem que expor isso daí para que essa pessoa saia do mercado, entendeu? Para que ninguém confie nessa ladainha que as pessoas estão falando. Enquanto a gente não der nome aos bois, pode ter gente boa sendo colocada no mesmo saco, e isso, na minha opinião, é uma grande injustiça, cara. Ele tem toda a razão, mas olha só, dar nome aos bois implica uma responsabilidade que eu também fui implicado e até hoje pago o preço por isso, que é você ser o treteiro, a pessoa que treta, a pessoa, sabe, que é muito mais fácil você ser amiguinho de todo mundo, você não tretar com ninguém, do que você dar o nome aos bois. Então, mas eu concordo com essa posição. Só para colocar uma coisa de ponto de vista de outros mercados. Antes de entrar no mercado cervejeiro, eu trabalhei muito tempo em publicidade e muito tempo no mercado automobilístico. Funciona de uma maneira muito parecida, tá? E aí o que eu acho que acontece, o que eu posso estar errado também, mas assim, o que eu enxergo no mercado cervejeiro primeiro, é muito novo. É um assunto que é muito legal, muito do ponto de vista das pessoas que estão ao seu redor, então é muito bacana o cara mostrar para o amigo de outra área, ou que ele que ele está nesse meio. Então é um assunto que tem muita gente que tenta se envolver, muita gente que olha de fora e fala, puta, que legal, quero entrar. Então eu acho que com o tempo, e eu entendo o ponto do Bleed, acho que é muito complicado quando a gente generaliza, porque coloca pessoas muito boas dentro de um balaio só, então a gente tem sim que tomar esse cuidado. Mas eu acho que assim como as marcas de cerveja, assim como que eu acredito muito que nos próximos anos muitas marcas vão desaparecer, outras vão chegar, mas que nos próximos anos as coisas vão se balizar, né? As pessoas vão entender de fato o que é isso. Eu vejo muito isso no mercado cigano também, de muitas marcas que entram e saem, mas com o tempo isso vai se concretizar, e eu acho que natural os bons vão ficar, e o cara que tá ali aventureiro, que é o cara que colocou ali no
no perfil dele que ele é um beer influencer e um cara que não, que tá dando, que isso tem de monte, assim, a gente vê, né, a nossa assessora de imprensa manda o release do lançamento da cerveja, o cara copia e cola, o cara não tem o trabalho de reescrever o ponto de vista dele sobre o que ele leu. Eu acho que com o tempo as coisas vão ficar os bons e os ruins vão desaparecer, assim, é fato isso. Eu acho que começa, né, juntando o que o Bleed e o que o Maurício falaram, é que o termo influencer é um termo meio merda, né? Primeiro porque, pela própria definição da palavra, eu acho que ninguém gosta de assumir que é influenciável, que é influenciado a fazer uma coisa subjetivamente. Eu sou influenciável, eu confesso que frequentemente pego algumas referências de cerveja pra comprar, principalmente quando eu tô fora, né, quando eu tava viajando bastante. Sou influenciado pelas opiniões no Antep, por exemplo. O Antep é como se fosse um influencer também, né? Ele influencia o que a gente vai comprar, é o jeito fácil de ver a opinião de algumas pessoas. E pensando no que o Bleed falou, essa pegada do beer influencer, alguém que vai estudar, vai mostrar através do seu trabalho como é uma cerveja, o que você pode tirar de bom dela, formar um público para cervejeiro, juntando o gancho com o que o Júnior falou, né, que o nosso mercado é muito novo e a gente considera que é um mercado especial, mas de especial o nosso mercado não tem nada, só o nome, né, de cervejas especiais. Mas no final é um mercado como qualquer outro, e como em qualquer outro mercado a gente tem alguns geeks e a gente tem pessoas que não estão nem aí para estudar. Eles gostam de cerveja artesanal e eles gostam do lifestyle. Então não existe beer influencers para esse nicho de público que talvez é até maior do que o público geek? Eu acredito que sim, cara. Eu de verdade, eu acho que não é só técnico o negócio. Tem gente que escreve sobre carro que o cara é zero técnico. O cara pega e coloca o carro, puta lugar maravilhoso, e fala da experiência que ele teve e como o carro conseguiu vesti-lo dentro daquele ambiente. E é legal pra cacete. E eu não vejo problema nenhum ter um cara que pega a cerveja que tem uma... Puta, tem uns caras que tem uns perfis que são lindos, o cara produz umas putas fotos, assim, o cara não necessariamente é técnico, mas ele produz umas fotos lindas de marcas que ele gosta. E tem sim a parte de, não só de lifestyle, mas também de arte, sabe? Eu acho que qualquer mercado passa por isso e o nosso mercado vai passar também. Eu sou presidente da Confra Beer SP. Ontem aconteceu um caso muito engraçado, assim, de um cara, beer influencer e tal, né, se colocando como beer influencer, falando, ó, eu gostaria muito que você mandasse pra mim 12 cervejas, porque eu vou fazer uma ação assim. E aí o cara respondeu, beleza, então vamos fazer o seguinte, eu mando as cervejas, desde que você faça uma ação social. Então eu vou te mandar uma ONG aí na sua cidade e você vai ter que ir lá 2 vezes por semana durante 3 meses. Você concorda? Você topa fazer isso? E aí, obviamente, o cara nunca mais respondeu pra ele e o cara fugiu e... Eu concordo com isso que você falou, cara, de que é legal e que não tem problema nenhum pessoas que não conhecem sobre o tema terem um Instagram de cerveja que seja para trabalhar a parte artística de imagem e tudo mais. Canal no YouTube também, eu gosto sempre de citar 2 casos. Um é o Bebedores em Série, que na época tinha um canal que fazia link entre cerveja e séries, né, de TV, e também o Baxeva, que era um canal que explorava bastante as cervejas lá de Porto Alegre, né, da onde eles eram. São 2 canais que eu gostava pra caramba de assistir. O Pedro do Bebedores em Série já é sobre cervejas, mas na época não era. Então, assim, e eu sempre assisti e sempre achei legal. Por quê? Porque eles estavam explorando a cerveja, mas em momento algum eles enganavam quem estava assistindo eles. Eles não queriam passar que eles eram autoridade no assunto, que eles tinham estudado alguma coisa. Eles deixavam bem claro que eles eram bebedores, e aí não tem problema nenhum. Que fique claro isso, que a treta que a gente tem mesmo contra esses mendigos de cerveja porque é feio ficar pedindo esmola. Se você realmente gosta de cerveja e participa do mundo das cervejas, você já está acostumado a comprar cervejas. Se porventura lá no futuro eu comecei a ganhar cerveja, é porque, cara, vem um reconhecimento, as pessoas, alguns cervejeiros às vezes lançam uma cerveja, querem que eu experimente, pô, e aí, o que você achou da cerveja e tudo mais, mas isso é uma consequência de um trabalho que você faz. Eu acho que a claro, pessoa... E é super digno e é super válido e vai continuar acontecendo.
O problema que eu vejo são pessoas que já começam a parada errado, eles já começam querendo tomar cerveja de graça, entendeu? Então eles não querem ter o trabalho de criar um conteúdo legal, eles não querem ter o trabalho de estudar sobre o que eles estão falando, eles só querem beber de graça, e isso é muito errado, entendeu? Gente ruim e gente aproveitadora tem em todo canto, tem em toda a profissão. Eu concordo também com o Júlio quando ele fala que o mercado é jovem, e isso acaba sendo uma questão natural de hoje a gente está sofrendo o impacto disso. Mas é por isso que eu acho que a gente tem que dar nome aos bois. Quando você diz dar nome aos bois, imagina a gente aqui, né? Eu tô do lado aqui dos caras que recebem os e-mails e... Como que você imagina isso, cara, assim, de verdade? Muito simples, cara. Eu tenho vontade várias vezes de fazer. É meio complicado, é delicado o negócio, né, cara? Porque daí pra gente passar a ser um... É muito fácil, calma, Xerão, calma, que eu já vou mandar a bola pra você. Nós temos um anti-herói no mercado cervejeiro. E esse anti-herói se chama sommelier da depressão. Eu já falei pra galera, se você não quer se expor, se você não quer expor a sua cervejaria, basta você pegar essa mensagem do mendigo de cerveja, que ele te mandou, esse e-mail, essa mensagem, printa e manda pro Charlão. Manda pro sommelier da depressão, ele vai cuidar de denegrir a imagem dessas pessoas, entendeu? É simples, foi aí que ele ficou conhecido como nosso Deadpool, entendeu? Porque, cara, é simples. Na verdade, depois de tanto tempo nesse mercado, eu ganhei muito mais cervejas do que eu pude beber. Então, assim, eu nunca pedi nenhuma cerveja, nem para escrever meus livros que eu escrevo. Quando eu ganhava cerveja, a cerveja era muito boa, e eu achava a cerveja muito boa, eu falava sobre a cerveja. Quando eu ganhava a cerveja era uma merda, eu não falava nada sobre a cerveja. Mas ninguém comprava, ou ninguém compra a minha opinião sincera. E, de repente, talvez o problema dessas pessoas seja a compra de opiniões. Elas não estão ali para falar que elas ganharam cerveja e estão falando bem da cerveja porque ganharam a cerveja. Elas estão ali para falar bem de qualquer cerveja que elas ganhem. Então, talvez você comprar publicidade é uma coisa. E aí, Júnior, por favor, me socorra. Você que é o profissional da área e eu não sou. Você comprar publicidade é uma coisa, você comprar opinião sincera talvez seja outra, não? Exatamente, eu acho que assim, as pessoas percebem, sabe? Eu acho que é uma coisa meio... Vocês sabem quando o cara tá falando ali o que é real e o que o cara tá falando que não é, que é uma papagaiada que o cara... Mas deixa eu só perguntar uma coisa em relação a isso, só uma coisinha bem rápida. A gente tem esse tipo de comportamento nas mídias tradicionais e ninguém fala nada, porque... igual eu já falei em discussões com o Bleed e com o Charlão, o Cristiano Ronaldo não usa main clear pra vencer a luta contra a Caspa e nem a Gisele Bündchen usa L'Oreal, né? E eles falam que usa. Não, mas é declarado, né? É declarado, né, cara? Acho que é diferente, assim. O cara recebe uma grana ali e é declarado. A partir do momento que você tem 30 segundos da sua imagem aliada a uma marca, é declarado. Por exemplo, vocês têm aí, né, coisas nos canais de vocês que são patrocinados. Vocês falam que é patrocinado. Correto? Não, é correto. Quando eu tenho parceria, eu falo. Só que, Júlio, aí entra o lado também da gente filtrar. Não, exatamente. Eu já falei não para muita cervejaria que eu achava que não era uma cervejaria boa, e já falei não para um monte de serviço cervejeiro que eu também achei que não seria legal de indicar. Primeiro, a gente tá falando de cifras muito mais altas, né? E segundo, que eles não têm, vamos falar assim, aí eu discordo. Aí eu discordo, entendeu? Cara. Pra mim, R$1 ou 1 milhão... A questão é ser declarado. É assim, cara. Não, mas assim, você tem que filtrar, cara. Você faz uma coisa que é. Cara, eu filmei com muita celebridade. Eu fazia todos os filmes de Fiat e Jeep. Eu filmei com muita celebridade, muito. Eu já tomei não de um monte de gente, cara. O cara fala, não vou fazer, não faço, não gosto da marca, ou não faço automóvel porque tive um problema na família. Já passei por várias coisas. Então, assim, a gente vai ter que entender que dentro desse mercado, que é natural. Agora, uma coisa é ser natural e ser declarado. O que não pode acontecer é que muitas vezes, e que eu acho que incomoda a todos nós aqui, é quando você vê um cara postando um negócio ali, escrevendo um texto que você fala, puta, jabá. Fazendo uma análise que ele copiou do Brejas, né? A galera que assistiu, ouviu, né, o outro podcast que a gente falou sobre a Skol Hops, eu citei até, por exemplo, um exemplo da Bourbon County, né, cara, que é uma cerveja aclamada no mundo cervejeiro. Quem não gosta de uma County, mas tipo assim, é da Goose Island, é da Ambev. Se eles me ligassem falando, eu tô te pagando aqui $20 mil para fazer um review da Bourbon County, eu ia fazer chorando de rir, tá ligado? Porque eu ia falar, mano, exatamente. É lógico que eu faço, entendeu? Eu já bebo. Você ia tomar porrada.
Porque Não, algumas pessoas iam dar porrada e, cara, paciência, Não, mas tudo bicho. bem, aí faz parte, mas aí eu não tô vendendo a minha essência, cara. Eu não Mas tô aí vendendo tá. a minha opinião. Exatamente. Esse negócio aí que o Júnior falou, que o Bleed, por exemplo, se ele fosse tomar uma Bourbon County, ele ia apanhar de uma galera. Cara, mas a galera que segue o Bleed, por exemplo, é uma galera que já tem um pouquinho mais de conhecimento. Não é uma galera que... É uma galera que vai bater no Bleed? Não sei. Porque ele vai estar falando de uma cerveja boa. Ele vai estar falando de uma puta cerveja. Então ele não vai... Sempre vai ter um ou outro, cara. Sempre vai ter um outro que vai falar... Ah, pô, um o cara ou fez essa outro tem... É isso que eu tô falando. E azar, velho, entendeu? É a paciência. Eu tô falando, a gente nunca vai ser unânime. Cara, eu tomei porrada pra caramba porque eu coloquei cerveja no site da Ambev. Eu tomei porrada, falaram um monte de besteira. Paciência, bicho. Foi uma decisão que eu tomei. Eu acho Vocês não entendem as porradas que eu já tomei, assim, eu aprendi naquela vez. Quando eu ousei falar bem, lembra da Vals Hopcorn IPA, que tinha milho? Eu gostei, eu falei bem da cerveja e pronto, virei vendido pra Ambev. Olha que legal. Eu vou dar um exemplo aqui da Jéssica. A Jéssica lá ela tem um canal no YouTube, falava de maquiagens, aí ela entrou no meio da cerveja, a gente começou a pegar amizade com ela, tudo. Ela tem um Instagram também, tem uma porrada de seguidores. E eu tava conversando com ela, que ela recebeu, né, uma proposta da Ambev para falar sobre a Skol Hops. Não sei se vocês viram o post dela, só que em nenhum momento ela falou que a cerveja era boa. Ela recebeu para falar, mas ela não falou que a Skol Hops era boa. Ela falou que aquela mesma ladainha lá do Fábio Porchat, vamos falar de lúpulo. Mas Charlão, isso daí acaba dando na mesma, né? Porque querendo ou não, Eu também acho. se você aparece na sua timeline esse tipo, se aparece, por exemplo, no canal lá, eu tomando uma Skol Hops falando bem, posso não falar bem, mas se eu falo a respeito dela, fica aquele negócio de talvez induzir a erro, entendeu? E o induzir a erro, eu acho que acaba sendo a mesma coisa que uma enganação. Então, mas Jamal, qual é o público que você tem? O público que você tem, o público que o Jamal tem, é um público mais estudado, é um público que gosta de cerveja mais elaborada, é um público que paga mais caro por uma cerveja. O público dela, já não. O público dela é um público mais... É mais de entrada, cara. Isso, mais de entrada. E eu concordo, exatamente. Cara. Eu em nenhum momento discordei dessa que ia fazer ação, cara. Eu até falei que se eu fosse ela, se eu fosse o Tucano, por exemplo, eu até faria, cara. Por quê? Porque os canais deles não são de cervejas, né? Exatamente. O canal deles é sobre ou lifestyle, ou sobre culinária. Então faz uma harmonização com a Skol Hops, não tem problema nenhum, faz parte. O tema do canal dele não é esse, ele fala de cervejas, mas cerveja não é o foco. É diferente, por exemplo, do Dr. Breja e do Beer School. Eu acho que tem duas coisas aqui, ó. Primeiro, ter verdade. E segundo, eu acho que o nosso mercado ainda tem uma síndrome daquele negócio de não, você não pode ganhar dinheiro, você não pode, né? Tem muita coisa, não, porque você fez isso, então você foi lá, os caras te chamaram pra ir lá no negócio, você foi, mas, pô, e aí? Não, e aí o quê? Qual o problema de eu ter ido lá? Qual o problema de vender ali? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma análise e fazer um cruzamento de, assim, isso fere minha marca? Porque todo mundo aqui tem uma marca, né? E a partir do momento que vocês se identificam com o produto, o público de vocês se identifica com o produto, cara, qual é o problema de ganhar dinheiro? As pessoas, sabe, ganhou dinheiro ali, o cara fica, né, vira um filho da puta. Não, peraí, pô, a gente tá aqui pra quê? Vira Beltramone, é isso. Júnior, Então, assim, pois é. Eu queria não, falar entendeu, cara? Assim, enfim, em cima daquilo que você falou, será que não seria muito mais fácil, prático, rápido e indolor as pessoas falarem que aquele post, que aquela postagem, que aquela filmagem, que aquela opinião está sendo eventualmente paga por alguém? Puta merda, isso seria um mundo perfeito. só para complementar o que o Maurício falou, assim, então a mídia impressa resolveu isso muito bem, né? Então a Veja, você consegue fazer um publi editorial na Veja, que é você criar um anúncio de uma forma que tem um ponto de vista deles sobre isso. Agora, você imagina se o PT compra um publi editorial na Veja. O exemplo é esse. Imagina se sai um publi editorial do PT na Veja.
O que as pessoas iam falar? Mas colocar que publi editorial, isso daí é o mínimo, né, cara? Porque se a pessoa também não fala que é publi editorial, na verdade ela tá mentindo daí pra pessoa. Ninguém faz isso, cara. Todo vídeo poucos, tá, eu não vou generalizar, mas poucos fazem isso, é isso que eu tô falando, ó, generalizar é sempre um problema, exatamente, cara. Poucos fazem isso. Outro dia nós comentamos isso daí. Eu comentei a respeito da hashtag AD. O pessoal falou assim, não, cara, eu simplesmente recebi a cerveja de presente. Eu não vou falar. Cara, não é que você recebeu a cerveja de presente, a cervejaria tá querendo que você fale sobre a cerveja. Bom, a gente falou de influencers, falamos de influencers merdas, pelo que deu pra entender no contexto geral, mas existe uma outra classe de influencers que são aqueles que querem chegar muito rápido ao sucesso e querem receber cervejas de graça, e eles fazem uso de ferramentas não muito legais, pelo menos não muito legais para quem quer anunciar, né? Os chamados fake beer influencers. E eu tenho até medo de falar disso com o Charlão do lado. Eu já vou falar, já vou expor todo mundo? Não, vamos primeiro à definição, né? O fake beer influencer. Eu acho que o Jamal explicou aí legal, né? Mais ou menos aí o que é o fake beer influencer. Eu acho que a gente poderia acrescentar também que o fake beer influencer, na minha opinião, na minha humilde opinião, o cara que não manja nada de cerveja é querendo dar uma aula de cerveja, além do que o fake beer influencer é o cara que compra bot, é o cara que usa o segue de volta. Eu tomei um tempinho outro dia e estava lendo as diretrizes do Instagram, ele fala que se descobrir que você usa alguma ferramenta desse tipo, bot, seguidores fantasmas e o caramba 4, ele corta sua conta e pronto, acabou. Então seria assim, no código do Instagram, ele tá falando que se você usar isso aí, cara, é... mundo perfeito, né? Na prática isso não acontece, né? Eu mesmo não sei no perfil lá do Instagram do Dr. Breja, tem certos perfis de cerveja aí que uma semana ele segue e na outra ele segue. Na semana ele Cadu, segue e na outra ele vou dar segue. o nome já, né? é o Cadu do Brejada. Ele já começou a fazer muitas vezes isso. É pra pôr um pi ou não? Não põe não, foda-se. Eu sou o anti-herói, cara. Tem gente que não me ama, mas tem gente que me ama também. Ele vai lá e dá o sigo de volta. Ele segue a pessoa, passa um tempinho, ele dá um follow. Isso são ferramentas, né? Os bots, né? Cara, bot é uma coisa incrível. Não tem como você ter um Instagram sem ter bots seguindo você. Essa semana, uma professora da UFPR me adicionou no Instagram e ela falou no outro dia pra mim: depois que eu te adicionei, no mesmo dia 30 perfis de cerveja estavam me seguindo. E claro, esses 30 perfis de cerveja, eles não estavam seguindo ela porque eles queriam saber do trabalho acadêmico dela. Isso daí, na verdade, Jamal, são aplicativos que a pessoa pode usar, né? Ele fala assim, você aponta lá, vamos falar assim, as páginas de referência daquele mercado específico. Então, vamos supor, o cara entra lá e fala assim, pega os 5 Instagrams mais fortes em cerveja. Daí ele vai lá e vai seguir todo mundo que essas pessoas seguem, entendeu? É o que o Charlão falou, é uma ferramenta, vamos falar assim, eu não sei também se dá pra gente falar antiética, né? Mas é uma ferramenta para, vamos falar assim, aumentar o seu número de forma muito rápida. A gente vê pessoas, eu vi isso pessoalmente, cara. O cara foi lá mendigar cerveja, fala assim, eu tenho um perfil no Instagram, cara, queria ver com você se eu posso levar alguns produtos aqui do seu bar aqui e tal. O cara falou, não, pode levar. Por quê? O cara tem 50 mil seguidores no Instagram, sendo que depois eu vou falar aqui, essa pessoa, ela tem 50 mil seguidores, sendo que nem 1% desses seguidores aí dá um like na foto do cara. É tudo bot, cara. O que acontece? Também, vocês não acham que seria um fake ou uma beer fake influencer? Aquelas pessoas que usam, como eu falei desde o começo, um peitinho, uma bundinha, um bíceps, ou uma festa, uma balada, algo que não tem nada a ver com a cerveja,
para aparecer, mas usa como mods a cerveja para aparecer assim mesmo, porque antes de qualquer coisa, você ser um fake bioinfluencer, você está trabalhando com a vaidade da pessoa, né? Então, aí entra naquilo que o Júnior falou logo no início. Na verdade, o cara ele não estudou sobre a cerveja. Ele é um lifestyle do cara. Na verdade, é o lifestyle da página do cara, né? É o estilo de vida dele. O cara tá mostrando, a pessoa tá mostrando ela tomando cerveja, puta de um lugar paradisíaco. O cara fortão lá, mostrando, todo bonitão. É o Bleed, no caso, todo gatinho, mostrando ele na academia, tal, tomando cerveja. Depende o público do cara. Ele não tá seguindo aquilo lá também 100% pela cerveja. Muito daquilo lá tá procurando justamente isso. Eu concordo, assim, eu acho que assim, é questão do público, né? Exatamente. Então, assim, se o cara tem público pra isso, eu de verdade, eu não condeno não, cara. Porque assim, eu tenho um amigo, cara, que o cara é bonito. O cara é bonito. É o Bleed. O negócio dele é ser... Não, o Bleed é O cara gatão, dele é ser... O cara só posta foto dele... Só isso, cara. Foto dele. Pá. O cara tem 200 mil seguidores. É o público do cara. Eu também não condeno não, viu? Só para complementar aí, eu acho assim, a maior diferença entre a pessoa que estuda e não estuda é a seguinte, o cara que, sem estudar, sem conhecer a bebida de verdade, ele quer cagar a regra, ele quer fazer um review de uma cerveja, entendeu? Eu conheço pessoas que falam sobre cerveja, falam a impressão delas sobre a cerveja, mas eles deixam claro que não é uma avaliação de uma pessoa estudada, é uma avaliação de um bebedor. É aquele caso que eu citei para vocês também, por exemplo, do Baxeva e do Bebedores em Série. Eles deixavam claro, o Ferreira, eles deixam claro que eles não são estudados. Mas aí ele tá sendo honesto, cara. Então, assim, e querendo ou não, tá falando sobre cerveja. Então, eu não sou contrário a esse tipo de perfil, sou a favor. Inclusive, vou citar um aqui pra galera que quiser seguir. Tem um casal, cara, que chama Vanderbril, acho. Depois eu mando pro Jamal e coloco na descrição. Mas eles só fazem trilhas e viajam para lugares paradisíacos. E sempre as fotos deles têm temática de cerveja. Eu sigo os caras, não é para ver review sobre cerveja, mas sim para ver aonde os caras vão inovar uma foto em uma trilha, uma paisagem paradisíaca com a cerveja. Eu acho que o Instagram, ele é uma rede social voltada para vaidade. A essência do Instagram tá na vaidade. E realmente, a gente tem uma série de perfis no Instagram que exploram isso. Pegar um perfil de uma pessoa qualquer aí, do meio cervejeiro, e a gente for lá olhar quem essa pessoa segue, a gente vai ver que essa pessoa, é muito provável que essa pessoa siga esse tipo de perfil também. Mas aí, então, não dá pra você colocar tudo no mesmo saco, entendeu? Não dá pra você falar que fake bioinfluencer é o cara que nem você falou, ó, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu sigo. Eu sigo ela pela vaidade, cara, não pela cerveja. Cara, nesse aspecto, eu acho que, pelo menos pra mim, não cabe julgar se é bom, se é ruim. Eu acho que se a pessoa tem um retorno em função disso, cada um tem a sua vida, faz o que é melhor pra si. A gente falou um pouco sobre fake bioinfluencers, tirou tudo do mesmo saco, né, que nem a gente tava falando aí, não é tudo fake bioinfluencer, né? A gente vai lá, entra no site do Brejas, copia o review e cola no perfil dele. É o cara que usa artimanhas para ganhar seguidores, é o cara que usa artimanha para ganhar likes e é o cara que busca, sim, um jeito fácil de ganhar cerveja de graça, entrar em evento de graça, beber em estabelecimentos de graça. Cara, eu quero primeiro comentar por que é legal ser um bioinfluencer. Eu fui poucas vezes na vida, tive 2 experiências com isso, mas aí faz eu entender por que as pessoas almejam esse título. A primeira vez que eu fui um bioinfluencer, você pode ser por um determinado tempo e depois não ser, né? A primeira vez que eu fui, eu tava no Mundial de Labière do ano passado, tava hospedado no hotel e procurei um bar de cerveja perto do hotel e fui pra lá. Chegando lá tinha um monte de cervejeiro num lugar meio VIP, assim, num tablado um pouco mais alto que nós, porque tem que ter um certo glamour. Até que de repente veio alguém lá do tablado e perguntou: pô, cara, seu Jamal, né? A gente tá fazendo o lançamento de uma cerveja ali, você não quer subir lá pra participar?
Aí eles falam, não, lá tem comida e cerveja de graça a noite inteira. Num lugar que eu tava pagando 40 conto no copo de cerveja. Aí eu entendi. Se eu morasse num lugar que eu pudesse fazer isso sempre, claro que eu ia gostar. Cara, você é um cara que tem... Você é beer influencer todo dia, bicho. Não, mas assim... Ali você... Isso eu é concordo outro com o ponto, Júnior. cara. É assim, você ali usufruiu de benefícios de ser um beer influencer. Não, eu quero É dizer isso- que é eu isso só que você tá tenho... falando, cara. Eu quero dizer que por duas Não, vezes na vida só eu tive o ônus, o bônus. O resto foi só o ônus. Exatamente. Acho que, cara, você faz vídeos que, pô, as pessoas comentam, acho que as tuas coisas estão ali, cara. Você, cara, é natural, cara. Todo mundo que tá aqui, vocês são naturalmente beer influencers, cara. Tem que usufruir mesmo. E A conclusão paciência. do que eu queria falar é só que, por exemplo, aquela noite talvez teria gasto 300, 400 reais naquele bar. Se eu tivesse pego esse dinheiro todo e comprado, deve dar pra comprar 20 mil seguidores com 400 reais, eu ia poder usufruir desse momento por diversas vezes. É o caminho fácil. Inclusive eu vou ver quanto custa pra Exatamente. comprar 20 mil seguidores. Tem um site chamado Fiverr que ele vende de qualquer coisa possível que possa ser entregue pela internet. Você consegue comprar 10 mil seguidores por $50. Eles entregam em 4 dias. Mas isso daí, ô Jamal, a gente tem que falar assim, que isso daí você teria esses benefícios comprando seguidores, mas seria enganando, né, na verdade, né, enganando, vamos falar assim, os produtores ou diretores de evento que não sabem identificar um verdadeiro beer influencer, né? O problema disso tudo está na pessoa que contrata, na pessoa que convida, na pessoa responsável pela cervejaria, alguma coisa do tipo. É sempre isso. São eles que têm que fazer uma pesquisa a fundo para saber com quem realmente vale a pena investir, né? Exatamente. Só pra fechar o ponto, assim, cara, eu volto àquele ponto. Isso aí, cara, vai ser balizado. Com o tempo, isso vai ser balizado, cara. Assim, você vai colher frutos da decisão que você teve quanto a Skol Hops. Então, assim, eu já fiz trabalhos para grandes empresas aí que o cara me questionou e falou, pô, mas o cara tem tantos mil seguidores, a gente faz ação e a gente vê que o engajamento é muito baixo. Isso vai acabar sendo descoberto, entendeu? Outra coisa também que eu acho que todo profissional sério tem que passar por isso é aquela questão, não é porque você está no cercadinho que tem cerveja de graça que você vai ficar bêbado, que é o salvo-conduto de você ficar bêbado. Se você está ali profissionalmente, você é aí que você não pode ficar bêbado, né? Então, assim, em muitas vezes, se não quase todas as vezes, eu fui deparado com essa situação. Tudo bem, você vai ser convidado para aquele cercadinho, para aquele camarote VIP, para cervejas que você não quer tomar muitas vezes, e para você não tomar na quantidade que você queria. Né? Então, assim, coisa que esses fake influencers não estão minimamente preocupados, porque eles vão, né, no cercadinho VIP, que é para encher a cara mesmo. Então, talvez seja uma outra forma de dar uma separada do joio do trigo aí. O cara, às vezes, não tem a noção de como ele vai descobrir quem é esse fake beer influencer. Os números mentem, cara. Os números mentem, e eu vou mostrar aqui que os números mentem muito. Os números mentem pra caralho. Por exemplo, deixa eu buscar aqui, do Homem Cerveja, por exemplo. É um canal do Instagram que o cara tem 87 mil seguidores. A qualidade dos seguidores dele é exatamente a metade. O cara tem a metade de seguidores com qualidade. O que são esses seguidores de qualidade? São seguidores que olham, dão like, comentam, faz alguma coisa. Eu acho que o de qualidade são os que não são mass followers, não é? Exatamente. Não precisa nem interagir com você. Exatamente. Ele só não segue em massa, então quer dizer que tem 40 mil pessoas que seguem ele, que seguem mais 40 mil pessoas vindo de uma fazenda de likes na China. E o engajamento dele, cara, pasmem, o engajamento autêntico do cara é apenas de 269, cara. Em média, vamos dizer assim, em média. O cara que tem 87 mil seguidores, 87.500 seguidores, ele tem 269 likes, comentários, nem precisa ser likes, entendeu? O cara tem um engajamento péssimo, horrível. Agora eu vou dar um exemplo muito parecido, ao contrário. Por exemplo, a Maria Cevada. Ela tem também 86 mil, só que o engajamento dela
já é o dobro, 500 engajamentos autênticos, né? E a quantidade de seguidores de qualidade dela, mais de 50 mil seguidores. Você entrando no site, eu acho assim, aí vai uma dica para cervejarias. Existe um site que chama Hype Auditor, o Jamal vai colocar o link aí no post. Você pode auditar um perfil. Esse site é pago, mas o que é o valor? É um valor ínfimo, cara, é um valor muito bosta. É $2 Você paga por análise. É um valor nada para quem quer investir uma grana. Você entra e consegue ver, você vai ver os seguidores desse cara, você vai mostrar um gráfico das pessoas que ele segue, um gráfico das pessoas que deixaram de seguir, vai mostrar toda a vida do perfil desse cara. Eu vou dar o exemplo aqui do meu, por exemplo. Hoje, 15.500 seguidores. É uma merda, né? Para uma empresa olhando. É uma merda. 15 mil só. É uma merda. A minha quantidade de seguidores mais com qualidade é de 10k, velho. E o meu engajamento é de 350 interações para cada post que eu coloco. Grandes cervejarias vão perceber isso bem rápido. Os caras têm ferramentas para isso. Sim, grandes cervejarias, sim. Mas aí que tá. As pequenas, cara, assim... É o que eu falo, assim, a gente tá começando, cara. Nosso mercado é pequeno, a gente tá ali. As pequenas, cara, não vão ter essa clareza toda. Mas foi por isso que Deus me enviou pra Terra, cara. Eu vou colocar também no meu Instagram como o cara caça um fake beer influencer, entendeu? É só não tem segue o cara também, né? Às vezes você vê que tem um Mas aí que tá, Jamal. Que nem o Bleed falou, você não pode generalizar. Por exemplo, você... o Bleed, qualquer um de nós aqui tem bot seguindo. Seguidores em massa, né, que eles falam. Mas tem que explicar isso daí, Charlão, que os próprios bots, às vezes, eles seguem outras páginas automaticamente, exatamente para não dar pala, né, para não dar na cara pro Instagram que ele é efetivamente um bot. Exatamente. Olhando aqui o dossiê que o Charlão levantou, dos meus 9.7k de seguidores, 3.7 são em massa. Dá 1/3 também, né? 1/3 dos seguidores são seguidores em massa. Não necessariamente seguidores em massa são bots, mas boa parte são. Isso. Seguidores em massa são pessoas que seguem mais de 1.000 contas, né? Aí ele utiliza isso daí como seguidor em massa. Seria muito interessante a gente começar a expor isso daí. Eu acho que a exposição é uma maneira da gente acabar com essa mendigagem que acaba denegrindo a imagem de não só do sommelier, como realmente de um influenciador que faz um trabalho sério. O Ferreira, ele não é sommelier, o Ferreira não tem curso de porra nenhuma, mas ele é um influenciador, cara. O Ferreira, ele faz ele fazia, né? Ele casou agora, deve estar fazendo muito sexo agora, uma hora dessa. Ele ainda não voltou oficialmente. Ele deu um pause aí nas redes sociais, mas o cara, ele vai voltar. Ele faz um puta de um trabalho sério. Como? Ele não sabe o que é aquela cerveja, ele vai estudar, cara. Ele vai em blogs, ele vai perguntar pra gente, ele pergunta pra mim, ele pergunta pro Bleed, ele pergunta pra qualquer um sobre aquela cerveja. Então, eu acho assim que a exposição desses fake beer influencers vai nos ajudar muito, sim, a separar o joio do trigo, cara. Mas vocês não acham que, tudo bem, expor esses recursos é interessante, expor do que quem tem engajamento, quem não tem, quem tem engajamento real, quem não tem. Mas você dá nome aos bois, você corre o risco. Primeiro de você ser, tudo bem que você se denomina o anti-herói, vai lá. Mas você corre o risco de não ser, além de ser o anti-herói, de ser o fiscal e eventualmente, quem fiscaliza os fiscais, sabe? A gente não está, talvez, discutindo aqui sobre um selo de quem é ou não fake, sabe? Então, assim, até que ponto, até que grau existiria um fake, sabe? Então, quem salva e quem não salva? Quem vai fiscalizar essa salvação? Tá virando. Quem vai vigiar os vigilantes, né? Exatamente, né? Então, assim, você precisa de critérios técnicos. Eu acho que o Charles está apontando para alguns critérios, eu acho válido isso, mas também a gente não pode também correr o risco de, como disse o Bleed, eu concordo com ele, e me flagelo aqui de ter generalizado, acho que você está totalmente certo de puxar minha orelha, mas, assim, generalizar é complicado. Então, assim, discutir critérios técnicos e objetivos é bacana. Agora, você
instituir um tribunal de fake bioinfluencers, aí a gente vai resvalar. Primeiro na eventual ignorância e segundo que aí todo mundo vai querer a nossa caveira, vai ser assassinado em algum momento. Essa ferramenta, o Hype Auditor, tá para acesso de qualquer um. Você entra lá, exatamente. Tem qualquer custo, um pode fazer, é um acesso Mas público. Quando você se cadastra, não, eu sei, você pode verificar isso que eu falei para vocês. É um instrumento objetivo. Então, beleza, vamos usar esse instrumento objetivo. Mas olha só, a partir desse instrumento objetivo, até quanto que a gente vai estabelecer que os seguidores, X seguidores de massa, esse cara é fake influencer? Não, ele tem menos seguidores, sabe? O próprio site, ele dá um nível de qualidade do Instagram, e é surpreendente que com esse dossiê levantado pelo Charlão aí, o melhor Instagram de cerveja do Brasil é o meu. Nota 89. A nota é boa, mas os seguidores são pequenos. Mas quem segue é fiel, isso que ele quer dizer. Então, exatamente. O que ele quer, o que ele mostra aqui, é exatamente a qualidade do perfil, né? Não é a quantidade. Eu não tô falando que o blog Homem Cerveja, que a Cervejeira Nerd, que o Caçador de Cerveja são blogs bostas. Eu não tô falando que eles são perfis ruins. Eu tô falando que num site que você entra lá para ver a qualidade dos seguidores, um possível investimento nesses perfis, se é válido ou não. Eu quero mostrar a ferramenta para que as cervejarias, para que os bares, para que os possíveis investidores possam entrar e conseguir rastrear. Mas uma coisa que tem que ser esclarecida é para que serve tudo isso que vocês estão falando, afinal, né? E é exatamente, eu vou dar um exemplo claro aqui. Se você vai colocar, por exemplo, um anúncio de uma cervejeira, uma single vessel, para produzir a sua cerveja em casa, e você vai anunciar numa página da Veja, um anúncio em mídia tradicional, vamos falar assim, numa revista, né? Provavelmente a Veja vai te cobrar, sei lá, R$200 mil, não faço ideia, o Júnior pode depois trazer números aqui pra gente. Mas, para pensar, se essa mesma empresa anuncia por 10%, se ela paga R$20 mil para o Jamal fazer uma divulgação dessa single vessel no canal dele, ela vai chegar para um público de qualidade, um público que é o público-alvo daquela empresa, e o resultado financeiro para a empresa provavelmente vai ser muito maior do que ela fazer um anúncio simplesmente numa revista, onde, sei lá, público realmente dela acaba sendo às vezes 1%, 0,1%, entendeu? Então, assim, é um investimento às vezes muito alto que não vale a pena, enquanto às vezes você pode investir menos num canal ou num Instagram de muito maior qualidade, né? Tá ouvindo Casolec, Beermax, Ezebril, 20 mil estão ouvindo? Mas você sabe que eles estão ouvindo porque você já sabe que isso já foi confirmado, né? Acho que você podia até liberar os dados aqui para as pessoas, né? Fala um pouquinho dessa parceria aí, que tem uma empresa que eu sei que já te falou, assim, que ela era uma empresa antes do Beer School e depois do Beer School, é isso? Isso é verdade, foi a única ação de publicidade que eu já fiz até hoje no canal, não teve nenhuma outra que eu me recorde. Talvez uma menor, assim, falar, a gente não tem dados, assim, de verdade, porque a empresa também não tinha dados antes, mas tem uma fala que vale qualquer dado, que foi aquela que eu printei pra vocês. Quando eu perguntei como que tava indo, ele falou, posso só dizer que a empresa era uma antes e outra depois de anunciar no Beer School. Ô Jamal, você pegou uns dados aí, por exemplo, de uma publicidade em uma revista, não foi? Como é que é o valor aí? Hoje a maior revista de cerveja do mundo é a revista Brewer On, até onde eu sei. Então, numa edição da revista Brewer On, um anúncio em uma página está custando $2.190. Segundo eles, isso aí alcança 78 mil leitores. Então custa $30 por 1.000 pessoas alcançadas na revista. E lembrando que não necessariamente quem compra a revista vai ver o anúncio e sequer vai ler a revista, né? Então, cara, aí você vê um perfil que tem um número de seguidores alto e você vai lá e fala, porra, cara, eu vou investir nesse perfil. E o cara, às vezes, não sei se o cara tem Media Kit, se o cara não tem um Media Kit, o cara vai vender a quantidade de seguidores que ele tem. Ele fala, cara, eu tenho 100 mil seguidores. Aí, o engajamento dessa pessoa é de apenas
100 likes, 200 likes, quando que ele pode estar passando, por exemplo, por um Jamal da vida, que tem um puta do engajamento, praticamente o dobro ou o triplo desse Melhor cara qualidade aí. de audiência do Brasil. Você realmente vai estar alimentando uma pessoa, vai estar investindo mais numa pessoa que realmente pode vir trazer um post de qualidade, né? Uma coisa com mais qualidade para você. Simplesmente não vai tirar uma foto bonita, recebi um iCag, por exemplo. O Jamal não, o Jamal ele vai falar as qualidades, os defeitos, ele vai postar quantas gramas de CO2 vai em cada cerveja. Cara, o engajamento dele vai ser muito maior, vai ter uma qualidade muito maior. Não é uma caça às bruxas aqui, tá? Eu tô mostrando como as cervejarias, como os investidores podem buscar perfis que realmente pode dar um retorno para eles, né? Eu acho que dá para resumir esse bloco como um alerta, né? Cervejarias, outras empresas de produtos cervejeiros, tomem cuidado quando vocês vão anunciar, né? Não é necessariamente buscar apenas o número mais alto de seguidores. Eu vou dar o exemplo também da Cervejeira Nerd aqui, cara. Ela tem 40 mil seguidores no Instagram e a qualidade dos seguidores dela é apenas de 16 mil, cara. Porra, é menos da metade aí de qualidade de seguidores dela. E o engajamento dela, cara, pasme, é de apenas 155, cara, por post. 53 pontos, né, vamos dizer assim. Vai investir num perfil desse, ele não vai ter retorno. Ele não vai ter o retorno que ele queria. E aí ele vai deixar de falar, cara, eu investi numa pessoa que tem 40 mil seguidores e não tive o retorno. Para que eu vou investir, por exemplo, no Jamal? Para que eu vou investir no Sommelier da Depressão, que tem 15 mil? Cara, eu tenho o dobro de engajamento autêntico. Aí acaba desistindo. O investidor acaba deixando de procurar novos influenciadores porque ele não teve o retorno que ele gostaria de ter. Que eu já tenho visto muitas vezes de gente recebendo cerveja que é sabidamente ruim, mal feita, que eu já tomei, outras pessoas já tomaram, puta, é muito ruim. Esse influenciador que tem muito seguidor, ele vai falar bem da cerveja porque ganhou a cerveja, e ele vai influenciar eventualmente pessoas que não são tão ligadas assim à cerveja, não tem vivência com cerveja, a consumir aquele produto que elas não vão gostar porque o produto é ruim, e você vai afastar esse público que poderia estar nas cervejas especiais, o cara que chega, só compra aquela cerveja que foi anunciada, acha ruim e não compra mais, ou seja, acaba sendo um desserviço para a cultura cervejeira, um desserviço para o mercado. Isso aí tem muito. Isso tem muito. Você sabe que aquela cerveja é uma porcaria e o cara, obrigatoriamente, ele tem que falar bem porque ele ganhou. Então, na tentativa de inovar aqui na podosfera, eu mandei uma enquete agora há pouco no Instagram, enquanto a gente estava gravando o podcast sobre o Instagram, e falei para as pessoas mandarem algum tema para o nosso último bloco. Recebi um monte aqui de temas, mas o tema de longe mais falado foi sobre a mini treta que teve da Heineken, que fez aquele anúncio falando que quem tem boca já é sommelier. E sobre o vídeo que o Bleed fez disso, mostrando sua força como beer influencer. Quer contar a história brevemente pra nós, Bleed? Bom, Jamal, a história foi o seguinte, eles fizeram realmente esse panfleto, né, divulgaram, isso daí começou a sair pro público, né, se você tem uma boca, você é um sommelier, e, cara, eu fiquei bastante chateado, eu falei até, né, conversei hoje, o pessoal da própria Eisenbahn e Grupo Heineken, eles acabaram entrando em contato, né, me ligaram. O que rolou, na verdade, assim, foi a minha reação mais focada em decepção, né, porque eu, honestamente, não desgosto dos produtos deles, né, eu acho que para muitos sommelier, a Heineken acaba sendo aquela cerveja do dia a dia, cerveja de combate. Eu falei já, né, eu comecei a tomar cerveja já há algum tempo, e no começo, Maurício está aí para comprovar, né, o que tinha no mercado para tomar era basicamente Eisenbahn, Baden-Baden,
Colorado, entendeu? Então, apesar delas fazerem Ainda bem que tem parte... outro velho igual eu aqui, pô, não tô sozinho. Pô, cara, mas eu não sou tão velho que nem você, viu, Maurício? Fica tranquilo. Eu acho que a gente acaba, mesmo que essas cervejarias façam parte hoje de grandes grupos, a gente tem um carinho especial por elas, né? De outros grupos a gente até esperaria uma desinformação de serviço, mas da Eisenbahn eu fiquei chateado pelo histórico da cervejaria, né? Daí eu fiz o vídeo com a minha reação mais sincera possível, né? Eu gravei até no mesmo dia que eu fiquei sabendo para estar com aquele ânimo realmente à flor da pele. E de fato o vídeo acabou chegando, né, no pessoal da Eisenbahn, do grupo Heineken, e eles entraram em contato. E agora à noite eles chegaram até me enviar o e-mail aqui falando a posição. Eles já tinham me pedido desculpas à tarde, mas eu falei para eles, eu acho que pedir desculpa só para mim, eu acho que é muito pouco, né? Vocês ofenderam, acho que muita gente. Eu não fui o ofendido, na verdade, eu só usei o meu canal para fazer uma reflexão e um repúdio em nome dos sommeliers de cerveja, né? Porque acho que tem muita gente que às vezes vê um panfleto desse e vira a página e segue o jogo. Eu acho que a gente não pode. Eu acho que a gente tem sim que repudiar coisas que são desinformações, que são desserviços para o mercado cervejeiro como um todo, e a partir do momento que eu acho que o sommelier de cervejas tem sim um papel muito importante na comunidade cervejeira, e isso eu não ouvi só aqui no Brasil, tá? Que fique claro, eu ouvi isso muito, principalmente nos Estados Unidos, que é uma comunidade cervejeira que a gente se inspira muito, né? E eu me senti ofendido e falei, cara, eu vou aproveitar essa ferramenta que eu tenho, que é o canal, para mostrar minha indignação, até para saber se as outras pessoas estão tão indignadas quanto eu. Algumas não estavam, mas a maioria, eu posso dizer, que ficou realmente indignada com o ocorrido, o que fez a Eisenbahn retomar o posicionamento anterior deles e fizesse a Eisenbahn efetivamente me mandar um e-mail agora com uma nota de desculpas para a classe. Eu, logicamente, aceitei o pedido de desculpas, porque eu acho que está todo mundo sujeito a erros, inclusive nós que estamos aqui, eu, vocês e tudo mais. Vou acreditar que foi só realmente um equívoco e que isso não espelha o verdadeiro pensamento da companhia, mas é lógico que até eu mesmo fiquei um pouco espantado com a proporção que isso tomou. É o que eu falo, um pedido de desculpas vale muito pouco, o que vale é realmente eles mudarem a opinião e, vamos falar assim, a postura deles nas próximas ações publicitárias que eles venham fazer, né? Acho que isso é um exemplo do tema aqui, né, colocado sobre o que é ser, né, o que é o Beer Influencer, como que funciona. Então, acho que isso é um puto exemplo para falar, é isso, cara, dependendo de quem fosse, né, e da credibilidade de quem tivesse postado isso, você postou alguma coisa antes de postar o vídeo, eles já entrariam em contato. Foram os stories no Instagram. Na verdade, eu fiz o que eu sempre falo para as pessoas falarem, né? Tipo, eu sempre falo para as pessoas fazerem, né? No exato momento que eu recebi aquele panfleto, eu fiz o quê? Eu entrei em contato com o nosso anti-herói. Daí eu usei os stories, né? Através dos stories do Dr. Brita, eu taguei o Charlão, né? O sommelier da depressão. E daí eu falei, agora é com você, meu amigo. Só que mesmo assim eu fiquei indignado, quis colocar aquilo para fora, entendeu? Na verdade, eu só quero deixar claro que em nenhum momento foi para causar treta, nenhum momento foi para causar dissabores aí entre as partes. Como eu disse, eu tenho um respeito tremendo pela companhia, mas acho que a gente não pode ficar quieto, né? Eu acho que falta um pouquinho de união aqui no Brasil ainda, um pouquinho mais de respeito. E é por isso que eu fiquei tão indignado, por isso que eu quis falar com eles. Achei que faltou respeito, mas como eu disse, todo mundo está sujeito a erros, eles voltaram atrás e está tudo certo, e vamos seguir em frente por um mercado cervejeiro melhor. Eu dei eu vou dizer que eu dei um empurrãozinho, mas assim, o poder que o vídeo dele causou mostra o que realmente é um influenciador, né, cara? Eu entrei mesmo pela bagunça, eu entrei mesmo pela treta, né? Mas assim, eu tive 2.000 visualizações no Stories que indica o vídeo do Bleed, né? Foram 300 e poucos cliques que foram pro vídeo do Bleed. Foi o link mais clicado até hoje, né, cara? Treta move multidões. Mas eu acho que o poder que o Bleed mostrou aí de movimentar uma equipe de marketing de uma grande cervejaria mostra realmente o que um real Beer Influencer é. Agora fala pra você, se fosse uma outra pessoa falando bem, falando mal, cara, não tinha tido a notoriedade que teve o Bleed, que é um influenciador real. Muito bem, isso cervejeiros.
chegamos ao fim de mais um Beer School Podcast. Agora que tá amanhecendo aqui na Itália, vocês vão embora? Pô, agora eu vou beber, caralho. Bom, então é isso aí. Alexandre Bleed aqui falando. Agradeço mais uma vez aí, Jamal, pelo convite. Um prazer participar aqui com vocês. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Deixe seu comentário aqui embaixo, apoie aí o podcast do Beer School. Vamos ter menos mimimi, vamos ter mais respeito e principalmente mais união entre os cervejeiros para que a gente chegue aí num mercado sólido, um mercado melhor de cervejas, né? Um grande abraço para todos, boas brejas, saúde. Bom, galera, aqui eu sou o Mineiro da Depressão. Um beijo na bunda de todo mundo. E se precisar de um anti-herói, sabe onde procurar. Pô, primeiro, obrigado aí, Jamal, pelo convite. Muito legal participar. Pra mim é sempre difícil falar em programa, em público, mas eu tô tentando aprender. Obrigado pelo convite. E é isso aí. Um abraço, boa noite. Muito obrigado, Jamal, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não conversava tanto assim sobre cerveja. A gente estava meio que exilado aqui. Valeu mesmo, acompanho todos vocês. E é isso aí. União, informação boa sobre cerveja, nunca demais. A União fazia açúcar, agora não faz mais, né, cara?